Olá, na aula de hoje, por que fazer harmonização orofacial no consultório? Eu vou começar respondendo essa pergunta com a primeira outra pergunta. Bom, qual seria a importância hoje, né, do paciente fazer harmonização orofacial? Então a gente vê que hoje a harmonização orofacial é o pote de ouro da odontologia, né? E é muito importante você que está nos assistindo começar a ter a consciência, né, a clareza de que não basta só você tratar hoje o físico, né? A odontologia ela já saiu na frente de muitas outras profissões da área da saúde, porque já reconheceu a especialidade da antroposofia, isso mesmo. Não adianta mais a gente tratar só o físico, né? A gente tem que tratar o mental, o emocional, o espiritual. Por quê? Porque à medida que você gera um sentimento na pessoa, você também gera uma crença, né? E essa crença pode ser para o fracasso ou para o sucesso. E por que a gente está falando isso? Porque é importante você começar a entender que você vai começar a trabalhar justamente o que fez explodir a harmonização orofacial, né? Nessa época da pandemia, porque as pessoas começaram a entrar, né? Você vê que está uma epidemia de ansiedade, uma epidemia de depressão. E aí eu vou mostrar aqui na aula de hoje, através de uma pesquisa que a gente faz no Google Trends, digitando a palavra-chave, onde você consegue entender a procura, né, os tratamentos de depressão, a procura por fazer, né, botox, porque as pessoas estão buscando maneiras, formas de aumentar a autoestima, porque as pessoas estavam numa realidade e com a pandemia trouxe uma nova realidade, tá bom? Então, existe uma lei universal que é a lei da polaridade, né? O que está em cima está embaixo, o que está dentro está fora. Então, corpo e mente são a mesma coisa. A gente não pode dissociar, como a gente sempre dissociou, né? Às vezes a gente só trabalhava boca, né? E esquecia de trabalhar a face. Então, a Hoff ela veio para unir, né, esse conjunto de tratamento e dar mais qualidade de vida e mais resultados nos seus tratamentos. Tá? Por exemplo, olha que interessante, uma criança quando ela é abusada sexualmente na infância, né, você já percebeu que às vezes você encontra mulheres que têm uns traços tão bonitos, e só que ela anda só desajeitada, ela anda, às vezes, você vê que muitas vezes é de propósito, ou devido ao trauma que ela teve do abuso, né, quando ela era criança. Então ela acredita que se ela continuar, né, despertando o desejo nos homens, né, continuar vaidosa, bonita, isso vai despertar o desejo sexual nos homens, e ela, como ela carrega desde a infância aquele trauma do abuso sexual, então ela passa de forma inconsciente, né, perde a vaidade e anda sempre mal arrumada, desajeitada, e muitas vezes aquilo é proposital para justamente não despertar o desejo sexual, né? Então, a gente começa a entender isso. Eu tive uma paciente que ela, quando você olhava ela de perfil, tá? Então, quem não é ortodontista, a gente tem uma disfunção esquelética que é chamada de prognatismo, ou seja, o queixinho, aqui, ó, o ramo da mandíbula, a mandíbula cresce mais do que o osso de cima, que é a maxila. E aí o paciente fica com a projeção para frente assim, né, como aqui na foto, nesse caso. E eu tive uma paciente que era assim, só que quando a gente manipulava a arcada dela, a gente percebia que ela tinha uma disfunção também dentária, ou seja, a gente colocava ela em relação cêntrica, a gente relaxava a mandíbula, colocava a mandíbula na posição correta, tá? E aí, essa mandíbula, quando a gente pedia para o paciente morder, ela mordia em topo e aí desviava. Então ela tinha uma mordida cruzada
não só esquelética, mas era funcional, ou seja, eram os dentinhos que estavam retroangularizados, os dentinhos estavam para trás, na parte arcada superior, então ela batia em topo e desviava o queixinho para frente, né? Não era aquela paciente que já mordia 100% lá na frente. E aí eu percebi que estava tranquilo de tratar essa paciente. Na época, uns 15 anos atrás, estava vindo os mini implantes ortodônticos, né, trazidos da Dinamarca pela doutora Birte Melsen. E aí eu participei, né, da pesquisa e usei nessa paciente. Então a gente fez uma ancoragem esquelética, a gente colocou esses mini implantes, eu tirei 2 premolares inferiores, retraí toda essa bateria anterior dos dentes, então eu descruzei essa mordida muito rápido, muito tranquilo, o tratamento. E eu me lembro que em 6 meses eu já estava descruzando essa mordida, e era até na época de Copa do Mundo, eu lembro que ela estava com as borrachinhas, a gente registrou, e aí ela estava com as borrachinhas verde e amarelo, e o que aconteceu? Ela relatou para mim que antes do tratamento ela já tinha nessa época uns 25 anos de idade. Ela nunca tinha nem beijado na boca, né? Então assim, ainda mais nos dias de hoje, né? Uma mulher com 25 anos de idade, né? Nunca tinha beijado na boca. Então é algo impactante, né? E então ela tinha crença, né? Com aquele queixinho para frente projetado, né? A autoestima dela lá embaixo. Então, quando eu descruzei a mordida, eu lembro que ela já começou a vir acompanhado do namorado, né? Então ela arrumou o namorado. Eu lembro que o tratamento dela durou uns 3 anos, mais ou menos. E nesse período de 3 anos, ela engravidou, ela tirou o aparelho, ela já estava com um filho no colo. Ou seja, o tratamento, né, impactou tanto na vida dela, na autoestima, que ela realizou o sonho que ela tinha de constituir uma família. Então, a harmonização oral, né, a harmonização facial, ela impacta diretamente no físico, tá? Que muda a biologia da mente, que muda suas crenças. Porque quando a gente introduz algo diariamente, a gente vai criando novas terminações nervosas no nosso cérebro, né? Quando a pessoa, por exemplo, sofre um acidente de carro e fica tetraplégico, a gente caminha ele para um Sara Kubitschek, um hospital aqui em Brasília, e dentro de 4 meses, aquele cérebro que desaprendeu, né, ele lesionou a parte do cérebro que fazia as movimentações dos braços, das pernas. Nesse período de 4 meses, lá eles estimulam a fazer novas conexões cerebrais e o cérebro aprende novamente a se locomover, tá? Então as pernas e os braços voltam a se locomover. Então antigamente a gente achava que isso não era possível e hoje a gente sabe que isso é possível, tá? Então a gente precisa começar a entender o poder que a gente vai ter nas mãos agora de transformar as vidas, né, das pessoas e principalmente a nossa, porque é tão bom a gente poder fazer o bem, né, para as pessoas. Isso não tem dinheiro no mundo que pague, tá? Então, qual que é a importância de fazer harmonização hoje no consultório, né? Vocês estão preparados para começar essas transformações de vida? Né? Eu te pergunto. Então, a segunda pergunta, eu acho que cabe mais, né? Por que não fazer harmonização? É essa a pergunta que eu deveria fazer, tá certo? Geralmente os profissionais da saúde, eles não ingressam no mundo da harmonização por medo, tá? Porque a gente vê hoje tanta iatrogenia, tanto erro médico, né? Onde os pacientes, né, ficam com traumas irreversíveis, irreparáveis. E quando a gente começa a apresentar agora uma nova filosofia, de uma nova ROF, né, com procedimentos seguros, que vai impactar, né, na saúde estética e funcional do paciente, e é isso que eu quero trazer para você, para que você tenha, né, segurança, para trabalhar com produtos, né, de confiança,
autógenos do próprio corpo. E isso vai fazer com que você fique seguro para, né, tratar e colocar em prática as práticas que você vai aprender, tá bom? Então, outra coisa, mudança de comportamento, né? Hoje a gente percebe que a busca, né, pela estética está muito grande, tá? Então a gente olha aqui, ó, você tem um aplicativo que chama Google Trends. Então você digita lá no Google Trends, e vai abrir essa página onde você pode colocar palavras, tá, que as pessoas mais estão procurando na internet. Então eu coloquei aqui para você ver, né, o tanto que as pessoas estão buscando depressão, botox, autoestima, harmonização orofacial. Você vê aqui, ó, que a depressão e o botox, eles estão caminhando praticamente juntos, ó. A busca é muito parecida. Por quê? Porque há uma epidemia aí de depressão, né? E uma das maneiras, né, para ajudar a melhorar essa autoestima é através do botox. Há um padrão, né, das mídias sociais. Hoje elas já criaram um novo padrão de beleza, né? Hoje as pessoas buscam, né, melhorar os contornos, ter ângulos mais vivos, né, lábios carnudos, o nariz afilado e empinado, né, aquela pele mais, né, iluminada. E eu vou mostrar para vocês que um dos segredos para você tratar o envelhecimento da face, tá, é você tratar as sombras da face. Então, à medida que a gente vai envelhecendo e a gente vai perdendo esses tecidos de sustentação, né, o osso vai absorvendo, vai perdendo os coxinhos gordurosos, a pele vai afinando, então a órbita vai aumentando, né, e aí o tecido vai invaginando, vai formando as sombras. As 7 quedas nós vamos abordar mais à frente, como que a gente olha, né, e faz esse planejamento para a gente poder focar nessas 7 quedas da face, tá certo? Pensamento coletivo, né? A gente vê hoje em todo lugar se comenta sobre harmonização, né? Antigamente não tinha nem essa palavra harmonização, né? Foi a odontologia que criou. Ela completa a arte da beleza facial, ou seja, nós dentistas era muito focados na parte do sorriso, na parte bucal, né? Então a gente fala que o sorriso é a pintura de um quadro e a face é o esquadro, né, do quadro. E aí criou-se então a harmonização orofacial. Tá? Uma outra história bacana de contar é de uma paciente que me procurou. Na verdade, a nora dela é que trouxe a sogra para fazer botox. E essa paciente que veio fazer botox, ela estava em luto, tá? Pelo marido, já fazia mais de anos. E ela não saía de um quadro de depressão. E aí a nora trouxe para fazer toxina botulínica, né? E a gente deu de presente um produto quântico, né? E eu vou ensinar vocês sobre esse produto, tá? Que ajuda a trazer clareza para o paciente. Então o paciente faz o uso de um gel que frequencia a informação da ayahuasca, né? Que é uma planta que tem um princípio ativo, que é o DMC, o dimetil, que traz clareza, né, lucidez, e faz a pessoa então enxergar o todo. Porque todos nós temos um pouco de esquizofrenia. O que é esquizofrenia? É você não conseguir enxergar o todo, né? Você enxerga só uma parte do problema. Então é muito interessante. Eles pegaram essa planta, tiraram essa informação e armazenaram no gel. Então você passa, por exemplo, na testa, à noite e de manhã, de 12 em 12 horas. E eu dei de presente para essa paciente. E no retorno de 15 dias, quando ela voltou para a gente fotografar e ver o resultado da toxina, antes eu perguntei para ela, e aí, como é que está o resultado da toxina?
Ela falou, nossa doutor, antes de falar da toxina, o que era aquele produto que você me deu, né? E aí eu falei para ela numa linguagem simples, né, que era um produto que ia devolver uma informação pro corpo dela que ela tinha perdido por causa do trauma, né, da morte do ente querido, do marido. E aí ela falou assim, nossa doutor, não é possível, aquilo lá é maravilhoso, sabe? Fazia muitos anos que eu não dormia tão gostoso e acordava na alegria no coração. E é impressionante, assim, foi muito rápido, sabe? Dentro de 10 dias eu já era outra pessoa. Então, eu fiquei muito interessado nesse produto e você precisa divulgar essa informação porque tem muita gente sofrendo como eu estava sofrendo, né? Então é muito legal. Então aqui você vai acabar aprendendo também um pouco da medicina quântica para você tratar os seus pacientes como um plus, tá? E aí a pessoa vem para tratar o físico e ganha de presente o tratamento emocional, né, espiritual. Então é muito bacana. E é isso que a harmonização faz, tá? Por que não fazer a harmonização quando é um procedimento que tem venda recorrente? Você conhece algum procedimento que tem venda recorrente na área da saúde? É impressionante. O paciente ele já chega no seu consultório para fazer um procedimento sabendo que daqui 4, 5, 6 meses, daqui 1 ano, ele tem que refazer, né? Ad eterno, porque o envelhecimento ele não para, está sempre, né, acontecendo as mitoses. Então, é muito bom porque você vai formando uma carteira de clientes, né? Vai chegar uma hora que o seu consultório vai estar com a agenda lotada, tá? Com procedimentos de baixo custo de produção e alta rentabilidade. E aí que faz a transformação. E como são procedimentos, né, que trazem resultado, então o paciente acaba indicando, né, e ele fideliza e indica outras pessoas. Então você vai construindo aí o seu castelo, tá certo? Quando eu estava nos Estados Unidos, quando eu fui convidado a palestrar para a equipe do Dr. Ray, para os alunos, ensinando a potencializar o uso da toxina botulínica nas terapias de enxaqueca, né, e através da medicina quântica a gente potencializou esses resultados, eu tive a oportunidade de estudar o mercado americano e eu fui para lá, eu estava muito ligado na ortodontia ainda. Como eu sou ortodontista, eu tinha aquela visão de que a ortodontia, né, era a melhor especialidade da odontologia. E quando eu fiz ortodontia, realmente era a melhor especialidade. Nos Estados Unidos, eu entendi, né, o caminho que estava traçado. Porque se você quer ir para o futuro, basta você viajar para um país de primeiro mundo, né? Tudo que acontece lá fora leva às vezes 5, 10, 15 anos para chegar aqui no Brasil. E nos Estados Unidos a ortodontia já estava prostituída. Ou seja, você não passa nem por um profissional mais. Você liga numa empresa, tá, que faz uma Invisalign da vida e o paciente recebe uma cera que ele vai morder, vai fazer o registro da mordida, devolve para a indústria e a indústria manda para casa dela uma caixa com 50 placas, onde ela vai fazer a troca das placas de 15 em 15 dias, tá? E vai corrigir a má formação dentária, né? O mau posicionamento, vai fazer a ortodontia. Nós que somos ortodontistas, na época que eu me formei, né, em ortodontia, há 15 anos atrás, eles tentaram implementar esse sistema e não deu certo, né? Só que devido à tecnologia, devido às impressoras 3D, do escaneamento, da facilidade, agora pegou. E quem é ortodontista sabe que esse tipo de tratamento, ele funciona em casos muito simples, né? Quando o caso começa a complicar, começa a ter que fazer tracionamento ortodôntico, grandes movimentações dentárias, é mais difícil de tratar. Então, busca-se então uma ortodontia, né, tradicional.
Só que vai demorar muito tempo a população perceber isso, né? Então, eu percebi que ia chegar no Brasil e que ia minguar os pacientes de ortodontia. Foi por isso que eu resolvi, né, migrar no mundo da harmonização, mas não sabia o impacto que ia causar na minha vida, que seria tão bom. Satisfação do cliente, né? Com a odontologia a gente é meio sadomasoquista, né? A pessoa paga pra gente para sofrer. Agora, como é minha família, eu tenho muitos parentes médicos, o meu irmão é médico, a gente acaba comparando, né, o tratamento do paciente com o profissional. E eu vejo assim, a gratidão é muito grande, né, do paciente com o médico. Geralmente é Deus na terra e o médico. Deus no céu e o médico na terra. E com a gente não, o paciente ele tem medo, né, de ir ao dentista. O paciente que tem muita gratidão pelo dentista geralmente é o paciente que faz prótese total, né, que perdeu todos os dentes, e aí você devolve a função mastigatória, devolve aquele sorriso, rejuvenesce, né, a face. Então agora faz os protocolos, né? Então essa é uma gratidão muito parecida com o que tem com o médico. E na harmonização, nós resgatamos esse calor humano, essa gratidão que o paciente tem pelo profissional, que é muito gostoso, tá? Então, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês verem, que esse vídeo faz parte, tá, de uma técnica que eu vou ensinar você no módulo bônus, uma técnica de vendas, como lotar a agenda. Então são 6 passos com as copy, né, todas prontas para você adaptar. E esse, se eu não me engano, é o 4º vídeo, tá? Eu vou mostrar para você, e nele tem a transformação dos pacientes, alguns resultados, né, que eu acho muito gostoso. Olá, ontem eu falei para você para quem é a harmonização orofacial. Aqui é o Dr. Abílio e hoje você vai sentir a emoção de pessoas que fizeram a harmonização orofacial. Assista agora algumas reações logo após realizarem o procedimento e os seus resultados. Ai, que lindo! Eu vou chorar agora. Ai, apaixonei! Que lindo! Olha. Nossa, oh, tá bem melhor que esse errado. Porque, nossa, gente. Juro, tá bem melhor que esse errado. Já amei. Já amei. Gente. Nossa. Tá perfeito. Muito, né? Dá um sorrisão. Relaxa. Ai, que linda! Nossa, perfeita! Nossa, linda! Nossa, cara da riqueza, meu Deus do céu! Melhorou?
Me emociono toda vez que assisto ou realizo algum desses procedimentos. A melhor maneira de ser feliz, eu acredito que é fazendo o próximo feliz. Imagina você fazendo harmonização e também se emocionando, se surpreendendo, ficando também de boca aberta com os resultados. No vídeo de amanhã tem mais. Até lá! Então é isso. Espero que você também tenha se emocionado com os casos. Se prepare, que a jornada é longa. Te vejo no próximo módulo.